Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da playlist aqui, Estudos Bíblicos. Se você viu o vídeo anterior, A Origem do Mal, você sabe que o ser humano, Adão e Eva, pecou não contra a vontade de Deus, mas Deus já tinha um plano B, né? E hoje, com a participação da Givaneta aqui, minha convidada, a gente vai entender qual foi esse plano B de Deus, para que você possa compreender esse estudo. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente vai responder. Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, a hora que vocês estejam escutando esse estudo, esse vídeo. É um prazer sempre estar diante das pessoas para falar do amor de Deus. Aliás, isso é nossa missão no mundo. E o plano B da salvação se resume no amor de Deus, porque independente do que nós possamos fazer ou deixar de fazer, independente dos nossos erros, ou independente das nossas ações diante do mundo, Deus nos amou de tal forma que Ele poderia ter destruído Adão e Eva e toda a sua descendência, mas no seu amor Ele construiu o plano B. O plano B é aquilo que você não vai conseguir fazer nunca. É só seguir os ditames da palavra de Deus. No seu amor eterno, Ele nos amou e por isso Ele foi quem voltou para nós e nos procurou. Então é um prazer apresentar para vocês aqui junto com o Bruno esse plano B da palavra de Deus, na forma de um estudo bíblico. Bom, para dar início ao estudo, fazer uma breve oração aqui. Só baixa suas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Eterno Pai, mais um dia foi nos concedido, Pai. Estamos aqui para mais um estudo, Pai, aqui no canal, poder passar para as pessoas, Pai, o conhecimento, um pouco da Tua Palavra. Nos abençoa, nos capacita, Pai, nos ilumina nesse estudo. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Bruno, você sabe nos responder quantas pessoas são pecadores e qual é o resultado do pecado? Vamos ver em Romanos? Vamos para Romanos 5:12. 5:12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E vamos para o 6:23. 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é o seu comentário sobre isso, Bruno? A respeito disso, porque através de Adão e Eva que pecaram, passou, tipo, fosse uma constância. Todo mundo que nasceu depois dele ia pecar. Certo. Esse foi o que Deus disse. Mas ele também advertiu que a gente teria um benefício, né? Teria algo no futuro, algo que se você pegou hoje, mas você pode ser uma pessoa melhor amanhã. Que é através do nosso arrependimento, o pecado passou a todos. Somos todos pecadores. Estamos todos contaminados no vírus do pecado. Porque os nossos primeiros pais, nós viemos dos nossos pais, e os nossos pais pecaram, então passou para todos. É como uma doença. A doença é assim, você já nasce com a doença porque você já herdou dos seus pais. É qualquer pessoa, né? Justamente. Hereditário, né? É hereditário. Então o pecado é isso aí, é hereditário. Aí então Deus disse assim: todos pecaram. E agora eu tenho um salário para o pecado. Como vocês pecaram, eu disse que se desobedecesse iriam morrer. Eu não posso deixar de dizer isso. Vem a morte. Agora, como vocês não vão morrer agora, não, Deus disse a Adão e Eva. Mas antes, para poder acontecer isso, vocês vão me matar. Eu vou morrer no lugar de vocês. E isso é a nossa grande esperança. Então, é justamente isso. E depois, como veio a todos, veio o castigo também. Como um pai amoroso, ele se coloca no nosso lugar, nos oferece a esperança da vida eterna, que é o perdão. Pronto, para dar início, né? Continuidade, segunda pergunta. O pecado surgiu, né? O pecado surgiu, no mundo. né? Agora, qual foi a reação de Deus diante disso? Vamos ver lá em Gênesis 3, do 8 ao 10. 3 do 8 ao 10 diz assim, olha: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem pecou, mas Deus ainda foi lá e procurou ele. Só Então, como ele já tinha pecado, ele ficou escondido, se escondeu, né? então o pecado nos esconde de Deus. Quando nós fazemos alguma coisa errada, e todos nós sabemos quando fazemos, a nossa tendência é esconder. Tem até um ditado popular que diz: abafa o caso, né? Então, é natural do ser humano procurar abafar o seu próprio pecado. Isso é natural, veio lá do Éden, com Adão e Eva. Mas Deus foi quem nos procurou. Quando a gente sente que aquele pecado é digno de ser escondido, é porque ele está ofendendo a Deus ou ao próximo, a nós mesmos. Então, a saída de Deus foi procurar o homem, porque o homem jamais iria procurar Deus em seus delitos e pecados. Quando a gente peca, é como se tivesse uma barreira entre Deus E nós. e nós. E essa barreira pode nos levar à morte, e tem levado muitos. É literalmente a morte. A nossa esperança é justamente o perdão de Deus e a vida eterna. Então, qual é a condição da natureza humana após o pecado? Como foi que o homem ficou após o pecado? Porque antes era perfeito, né? E era perfeito, não Agora existia pecou, pecado. Teve uma condição. Vamos ver em Gênesis 6:5. 6,5 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem começou a ficar mal. Porque tinha muito desígnio. A natureza do homem agora ficou dupla. Ficou a natureza espiritual e a natureza carnal. E quando nós alimentamos a nossa natureza espiritual, a gente peca menos. Não quer dizer que a gente não vai pecar. Mas a nossa natureza espiritual, ela está alimentada. E isso é muito importante a gente parar um pouco para pensar. Porque o que é alimentar a natureza espiritual? É sempre buscar Deus, praticar a oração, buscar a palavra de Deus, tentar viver com todos da melhor forma possível, fazer para o próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse para nós. Então, são essas coisas que faz com que a gente alimente a nossa natureza espiritual, para podermos matar a nossa natureza carnal, que nos leva ao pecado, à prostituição, à ira, a levantar falso testemunho, a matar, a roubar. E esquecer que Deus é Deus sobre todas as coisas. Então, a natureza humana agora é a natureza pecadora. E no Salmo 51:5 ele diz o seguinte: eu nasci na iniquidade, que é no pecado, e em pecado me concedeu minha mãe. Quer dizer, geração em geração, vai passando. Como eu disse no princípio, Bruno, o pecado está dentro de nós, corre em nossas veias, nós nascemos com ele. E nós precisamos justamente abater o pecado em nossas vidas. Só Deus para nos ajudar. Então, diante de tudo isso, quais serão então as outras características dessa natureza pecaminosa? O que é que vai acontecer com o ser humano agora? Está em Efésios 2:3. Vamos ver? Então, qual a condição da natureza humana após o pecado? Nós já falamos. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? São muitas, né? Vamos ver aí. Efésios, né? Efésios 2:3. Diz o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Olha, nós vivemos agora em pecado, somos filhos da ira, não é? A gente pega pensamento, em ações, ou por omitir o bem que nós precisamos fazer, nós estamos pecando. E aqui em 4:18 de Efésios diz assim, olha. 4:18 diz o seguinte: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela natureza do seu coração. Então agora nosso coração está obscurecido para as coisas de Deus. O que é uma coisa obscurecida? Você vai entender isso. Não vai enxergar, né? Não enxerga. Você está aqui, é noite, e aí a luz está acesa e você está no claro. De repente falta energia, ficou tudo escuro.
obscureceu tudo. Assim a nossa mente fica sem luz, sem a presença de Deus. A gente começa agora a se afastar de Deus e a cometer toda sorte de impureza. Isso é o mais um agravo da natureza humana. Mas em 1 Coríntios 2,14 também tem. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte, aqui 2,14. Mas uma coisa que a natureza do homem ficou. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui está falando diretamente do homem natural. O que é o homem natural? É esse que briga entre o espírito e entre a carne. Então, esse homem, ele briga com as coisas espirituais. A nossa natureza agora é uma briga. Você pecou, você ficou sofrendo por causa daquele pecado, mas aí, de repente, você peca de novo e você vai se acostumando com aquilo. E chega um ponto que você nem discerne mais o que são as espirituais. E fica mais no pecado do que na parte espiritual. Aí em Romanos 7,24 diz o seguinte, para terminar essa pergunta. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O único é Deus, né? Jesus Cristo. A única pessoa que pode nos livrar do corpo desta morte, porque nós vivemos mortos espiritualmente, é Deus. Ele, na sua misericórdia, já proveu no seu plano B, o plano da salvação de Deus é justamente esse, é buscar o homem lá do poço da lama do pecado e restaurá-lo, já aqui nessa vida, porque aqui é a nossa faculdade, é o nosso estudo. Você vai fazendo a prova, vai fazendo a prova, vai fazendo a prova. Toda vez que você for aprovado, você não vai ser mais muito tentado naquilo, mas enquanto você for reprovando diante de Deus, diante dos seus atos, você vai ter que voltar tudo de novo, porque é para você crescer e crescendo na graça, no conhecimento e na fé, sustentando assim, alimentando a nossa natureza espiritual. Aqui está a pergunta, né? Como ela falou aqui, plano B. Adão e Eva pecaram lá, eles pecaram, beleza, a morte era eterna para eles. Aí Deus veio com o plano B. Vamos saber que plano era esse? Sim. Que está lá em João 3,16. Aliás, é a parte mais linda da Bíblia. Que todo mundo decora, né? Que é assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus está dizendo o que aqui, olha? De tal maneira eu te amei, ser humano, caído nos seus pecados, lá no fundo da lama, do poço do pecado, mas eu estou aqui, olha. Eu te amo tanto que vou até você. Ele veio e a palavra diz, Deus amou que deu seu Filho. Quando a Bíblia diz deu seu Filho, ele estava se referindo à cruz do Calvário. Estava se referindo ao sacrifício eterno dele na cruz. E é aí onde entra a nossa incapacidade de ser salvos sozinhos e a capacidade de Deus de nos salvar. Deus é eterno, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Por isso que Ele diz, filho, siga por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele, através do seu Filho, Ele veio até nós e morreu em nosso lugar. Porque agora nós só morreremos eternamente se a gente quiser. A passagem já foi comprada na cruz do Calvário. E morreu por quem? Pecadores. Por nós, pecadores. Ele não morreu por santinho, não. Porque se ele viesse aqui para morrer por santinho, ele não ia encontrar nenhum santo para ele morrer por ele, né? Ele não ia encontrar nenhum santinho para se hospedar na casa dele. Ninguém ia ser humilde. Ninguém jamais. Pode entrar, Senhor. Mas como ele disse, eu vim para salvar o que estava perdido, eu vim para dar vida eterna àqueles que caíram. Aí ele encontrou uma multidão. E eu faço parte dessa multidão, você faz parte dessa multidão, o Bruno faz parte dessa multidão. Somos todos pecadores. Pronto, agora, ele morreu lá, plano B. Mas o que Jesus fez por nós na cruz exatamente? Destrinchar agora tudo que ele passou naquele momento, né? Tem 2 textos que diz isso, né? Deus 3. Você, 1 Pedro. 1 Pedro. 2,24 e eu vou para Isaías aqui. Certo. 1 Pedro 2,24 diz assim, ó. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça.
por suas chagas foste sarado. Então, esse aqui é aquele que veio para tudo. E o Ele veio, 53, Isaías, lê aí. 56, diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, aí está mostrando o sofrimento dele. Sofrimento para tudo que ele passou. Né? Ele dizendo, através dos profetas, o que iria ser esse plano B na realidade. Jesus veio ao mundo, nasceu da bendita Virgem Maria, viveu 33 anos entre nós. Foi desprezado, ele disse: vim para os que eram os meus e os meus não me receberam. Ele foi oprimido, ele foi maltratado na última semana da sua vida, depois de fazer só o bem, mostrar como era o reino de Deus, alimentar, curar, expelir demônios das pessoas, fazer amizade com aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Ele chegou até a cruz. E a cruz é justamente o que está em Isaías. Ele foi moído. Essa é a palavra mesmo. Aquele todo esse sofrimento, desde a sexta-feira, desde o sábado, aliás, desde a quinta-feira que ele foi preso, que ele foi maltratado, injuriado, ele foi condenado por um júri horrível, corrupto, como nós vemos hoje no nosso mundo, e ele foi levado até a cruz, foi maltratado, foi surrado, mas não, a Bíblia diz que ele, como uma ovelha, não abriu a sua boca. Em momento algum ele reclamou: eu estou fazendo isso para salvar esses pecadores que não merecem. Ele teria poder para isso, para dizer: eu não quero não, e o Pai levaria ele de volta para o céu, e nós é quem ficaríamos aqui, só entregue a Satanás, não é? Mas pelas feridas dele, todo aquele que aceita o sofrimento dele, diz assim: eu aceito Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador, esse será salvo, diz a palavra de Deus, e nós seremos sarados pelas feridas dele. Sétima pergunta. Então, como podemos mudar a nossa natureza para poder ser apto para alcançar esse Jesus eterna, né? E a vida eterna? Está lá em 1 Samuel 10:6. Vamos para 1 Samuel 10:6. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10:3 diz o seguinte. 10:6 diz o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E João 8:32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, o Espírito do Senhor há de se apossar de todo aquele que buscar e aceitar essa verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é Ele que está conosco hoje aqui na terra, dizendo: filho, olha, esse é o caminho, ande por ele. Se ele se retirar algum dia, então... E ele vai se retirar, ele vai se retirar. Quando a palavra de Deus diz que a porta da graça vai se fechar, é se referindo à retirada do Espírito Santo. Ainda mais, eu digo, já de muitos corações ele se retirou já dessa terra. Mas nós temos ainda a chance. Nós estamos vivendo no período da graça de Deus. Graça significa presente. É um presente que Deus está nos dando porque nós não temos como pagar o sacrifício dele. E nós precisamos buscar a inspiração do Espírito Santo, que é o Deus conosco hoje, para poder ser aptos para a salvação e aceitar, porque de nós mesmos, sozinhos, nós não iremos a lugar algum. Aliás, iremos para a morte eterna. Passa a última pergunta. Então, aqui diz assim: a salvação depende de nossas boas obras? Sei lá, só a gente fazer coisinhas boas, ajudar o próximo, ajudar a mendiga ali. Será que só isso basta? Vamos à Bíblia, né? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Isso é muito importante, viu, gente? Efésios 2:8-9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Já pensou? O ser humano pensa que pode fazer alguma coisa. A Bíblia diz claramente aí que não graça, depende, né? Não depende das nossas obras. E aqui em Gálatas 2:16 diz o seguinte, ó: sabendo contudo que o homem não é justificado
por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois as obras da lei, por elas ninguém será justificado. E agora, Bruno, a gente não precisa fazer mais nada também? A Bíblia está dizendo que pelas nossas obras nós não seremos justificados. Mas isso no futuro vai ser uma complicação, né? Porque eles ajudar o próximo, ler a palavra, orar, e isso tudo vai ser um acréscimo, né? Existe um ditado antigo que diz assim: me mostre a sua fé sem as obras e eu lhe mostrarei as minhas obras sem a fé. Então, um complementa o outro. Qual é a forma que você vai dizer que tem fé? Praticando as boas obras. Então, praticamos as boas obras porque já fomos salvos. Porque nós já aceitamos o plano B da salvação. Então, no momento em que aceitamos o plano B da salvação, aí nós nos sentimos como se fôssemos Jesus para as outras pessoas. E aí começamos a praticar as boas obras. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa, você é tão bonzinho que vai se salvar. Tudo mediante a graça de Deus. Não. Então, através da graça, da misericórdia de Deus, é que Ele coloca em nós o desejo de ser bom e de praticar as boas obras, porque maldade o mundo já está cheio. Então, Deus quer que cada um procure aquela melhor parte, que essa não nos será tirada. É estar sempre com Deus, porque Ele vai fazer em nós a obra que Ele gostaria que tivesse Ele agora aqui fazendo no mundo. E se a gente olhar para o campo aí, olha, tá cheio de fruto para a gente trabalhar. Porque o que tem de tristeza, de dor e de sofrimento nesse mundo, isso é a nossa chance de mostrarmos que somos salvos em Cristo Jesus. Ir lá e fazer a parte que nos corresponde. Pronto, agora, já que a gente não é salvo pelas obras, só pela graça de Deus, como podemos ser salvos? Como nós podemos ser salvos? É uma pergunta muito gigante. Como posso ser salvo nesse mundo? Então vamos para a Bíblia. Vamos Ela lá. que é a autoridade, eu vou 1 responder. 1 João, vou ficar aqui. Tem Hebreus aqui. 1 João 5, do 11 ao 12 e Hebreus 5, 9. 11 e 12. 11 e 12 diz o seguinte: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Então, chegamos a essa conclusão. Quem nos deu a vida eterna? Deus. E essa é a vida que está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, esse não tem a vida. Então, a gente volta lá para o princípio, quando a gente creu. Olha, eu criei, aceitei Jesus como meu Salvador. E por esse intermédio agora eu posso ter a vida eterna. E a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. E Hebreus 5, 9 diz o seguinte: e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Não tem saída. Não, só obedecendo a Deus, é que você pode conseguir a salvação. Justamente. Então, você quer ser um salvo em Cristo Jesus, aceite o Filho dele como seu único e suficiente Salvador. E através dessa aceitação, nós teremos então a vida eterna, porque sem Ele nós não teremos saída desse mundo. Aqui só tem dois senhores, Deus e Satanás. Ou você está nas fileiras de Deus, ou você estará nas fileiras de Satanás. Essa preocupação a gente precisa ter. Estar sempre na fileira do nosso Pai Celestial, porque Ele é que é o nosso dono. Só assim alcançaremos a vida eterna. E teremos então a concretização da vida eterna, que aí é o maior sonho de Deus. O sonho de Deus que Jesus já vislumbrou na cruz. Ele estava para dar o último suspiro, ele teve uma visão dos salvos. E aquilo foi um bálsamo que Deus mandou do céu, o Pai, para que ele visse a sua obra. E a palavra de Deus disse, ele viu e ele ficou satisfeito na hora que ele estava morrendo. Então isso é bom a gente saber essas coisas da palavra de Deus. Que Deus possa realmente te abençoar, me abençoar, abençoar todos nós com a luz do Evangelho. E aceite Jesus no seu coração, porque Ele é a salvação, e Ele é o caminho e a verdade e a vida, não tem outro. Imagine você nesse mundo com tanto sofrimento, dor, e ainda perder o maior bem da vida, que é a vida eterna. Então pense nisso, e muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo.
Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários que eu e Ivonete, caso ela veja o vídeo, responde lá perfeitamente, certo? Estou à disposição. A gente sempre está aqui apto a ajudar as pessoas a ser uma pessoa melhor. Aí tira um tempinho para ler a palavra de Deus, fazer uma oração. 15 minutinhos, 10 minutos. É, isso por dia. aí vai te levar a um dia feliz. As primeiras horas do dia são as melhores, porque nossa mente está clara, está aberta e sem preocupação. Que Deus abençoe a todos. Bom, para terminar o estudo, a Ivonete vai fazer uma breve oração para que a gente possa se despedir, certo? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, parar um pouquinho, para junto com os nossos amigos meditar no plano da salvação. Eu oro por todos, para que o Senhor nos ilumine a buscar sempre a Jesus, que é a única saída para o pecado. Derrama a Tua luz sobre cada ouvinte nesta hora, em nome de Jesus. Amém.